Fala galera, bem-vindos ao Instituto Sinopse. E vamos lá para a resolução da nossa primeira lista de física. Vou pegar a tinta azul aqui, vamos lá, primeira questão. Um trem de passageiros passa em frente a uma estação com velocidade constante em relação ao referencial fixo no solo. Nesse instante, o passageiro deixa cair sua câmera fotográfica que segurava próximo à janela aberta. Desprezando a resistência do ar, a trajetória da câmera no referencial fixo do trem é, enquanto no referencial fixo no solo é. O tempo de queda da câmera no primeiro referencial é igual ao menor tempo de queda do segundo referencial. Essa era a alternativa correta. Então vamos desenhar essa situação. Aqui é meu trem se movendo com a velocidade constante. Velocidade é vetorial. Aqui está o cara com a câmera na mão, que sem querer deixa ela cair para fora da janela. Aqui está a estação e supomos que tem uma pessoa aqui. Pronto. Vou chamar essa pessoa de A, essa de B. No referencial A, ele vai ver como essa câmera caindo. Aqui está a câmera, ele vai ver cair em linha reta. E no referencial B, ele vai ver cair desta forma. A trajetória parabólica. Por quê? Porque o trem tem uma velocidade para frente e vai ter a velocidade de queda dele. Aqui eu tenho apenas a velocidade de queda. Aqui o A está dentro e o B está fora. B e A. Então, no referencial fixo no trem, ou seja, o A que está dentro, a trajetória é retilínea. Enquanto no referencial fixo no solo, ou seja, B, é essa trajetória que a gente chama de parabólica. Uma parábola. E o tempo de queda? Altera? Não, porque a velocidade na horizontal não altera o tempo de queda. O tempo de queda só depende da minha aceleração, que no caso aqui é a gravidade, então é igual ao... Desculpa, galera. Então a gente fica com retilíneo parabólico igual ao letra D. Vamos lá. O conceito de referencial inercial é construído a partir dos trabalhos de Galileu Galilei e Isaac Newton. Durante o século XVII, sobre este conceito, considere as seguintes afirmativas. Referencial é um sistema de coordenadas e não um corpo ou conjunto de corpos. Isso aqui é falso, lá da nossa aula de teoria a gente viu o que é referencial, que é o conjunto ou conjunto de corpos, o corpo ou conjunto de corpos a qual vou me referir. Então, não é o sistema de coordenadas, essa questão está falsa. O movimento é relativo, porque acontece de modo diferente em diferentes referenciais. Isso aqui também é falso, porque o movimento ele acontece. O movimento é percebido diferente em diferentes referenciais. Não quer dizer que o movimento muda. Por exemplo, se eu estou lá, o Sol e a Terra. A gente sabe que a Terra gira ao redor do Sol. Isso é dito pra gente. A gente sabe. Esse movimento não vai mudar se eu fixar o referencial na Terra. Porque se eu fixo o referencial na Terra, eu vou ter a percepção de que o Sol está rodeando a Terra. Mas a gente sabe que não é verdade. Ou seja, ela não ocorre de modo diferente. Ela não acontece de modo diferente. Ela é percebida de modo diferente. Fixando o referencial na Terra, o Sol se move ao redor dela. Ou seja, quando eu fixo o referencial aqui na Terra, eu vou perceber
perceber e acontecer são palavras distintas. Eu vou perceber o Sol se movimentando ao redor da Terra. Então essa aqui é verdade. Então meu gabarito aqui é apenas 3. Letra C de concurso. Tá certo? Bora. Da lavoura a um restaurante de estrada, um caminhão percorre 84 km, com velocidade média igual a 70 km por hora. Após uma pausa de 48 minutos para o lanche do motorista, a viagem é retomada, sendo percorrido 120 km com velocidade média de 60 km por hora, até a chegada ao porto. A velocidade média total da viagem é... Questãozinha de velocidade média. Vamos lembrar primeiro que velocidade média é meu ΔS, que no caso aqui eu posso ter como deslocamento. Velocidade média escalar, só me importa o deslocamento. Sobre o meu ΔT, que é o meu tempo. Velocidade escalar média. Então, vamos desenhar aqui. Ele estava na lavoura e percorreu aqui 84 km. Com a velocidade média de 70 km por hora. Aqui ele ficou parado, ou seja, com velocidade igual a zero, durante um tempo de 48 minutos. Se você transformar 48 minutos para hora, você vai chegar em 0,8 horas. Só fazer com a regra de 3. Não vou fazer porque eu já sei, mas você pode fazer se tiver dúvida. A viagem retomada sendo percorrido 120 km, ou seja, aqui tem os 120 km, com a velocidade média de 60 km por hora. Então, aqui qual vai ser o esquema? Primeiro, eu vou achar quanto tempo durou esse aqui. Esse aqui vai ser meu ΔT2. Esse aqui vai ser meu ΔT3. Quem vai ser a velocidade média? Vou fazer aqui no canto já. Vai ser a distância, que é 84 mais 120, dividido pela soma dos tempos. ΔT1 mais ΔT2 mais ΔT3, que é o tempo total que ele levou. Vamos lá, vamos aqui. O primeiro, vamos usar a velocidade média também. Velocidade média 70 é igual a 84 km que foi percorrido sobre ΔT1. Daqui a gente tira aqui ΔT1. Vai ser 70 dividido por... Não, vai ser 84 dividido por 70. Desculpa. 84 dividido por 70. E daqui a gente vai tirar que é 1,2. Pode fazer aí também. Eu já fiz. Então eu sei que é 1,2 o quê? Horas. Por que eu estou jogando tudo para hora? Porque ele quer em quilômetro por hora. Se ele quer em quilômetro por hora, eu jogo tudo para quilômetro. Eu vou usar tudo que for distância, eu vou usar em quilômetro. Tudo que for tempo eu vou usar em hora. Ah, mas não é SI. O que importa é o que a questão pede. Se a questão não pedir nada, você coloca no SI. A questão pediu, você não vai colocar no SI. Analogamente, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. 60 km por hora, que é a velocidade média, é distância, 120, sobre meu ΔT3, já chamei aqui, né? Aqui eu vou tirar que ΔT3 é 120, dividido por 60, e ΔT3 é 2 horas. Então, vou completar, velocidade média é 120 mais 80 é 200, então aqui vai dar 204. Dividido pela soma dos tempos. ΔT1, 1,2, ΔT2, 0,8, a soma dá 2. Mais 2, 4. Horas, quilômetros. Então a minha velocidade média é 204 dividido por 4, 51. Quilômetro dividido por hora, quilômetros por hora. Que dá a nossa alternativa, letra D, de dado. Ou de Deus. Vamos lá, próxima questão. Na avenida longa, os sinais são sincronizados de tal forma que os carros trafegando a uma determinada velocidade
encontrem sempre sinais abertos. Onda verde. Sabendo que a distância entre os sinais sucessivos por cruzamentos é de 200 metros, vou grafar aqui, e que o intervalo de tempo de abertura de um sinal é o seguinte, 12 segundos. Com que velocidade os carros devem trafegar para encontrar os sinais abertos? Vamos lá. Então aqui eu tenho um sinal. Aqui eu tenho outro. Essa distância aqui, 200 metros. Qual o tempo que eu tenho para percorrer essa distância? 12 segundos. Questão direta de velocidade média, distância sobre tempo. Vou botar aqui, velocidade média, distância sobre tempo. Isso aqui tem que ser gravado. Distância, 200 metros. Tempo, 12 segundos. Metros. Velocidade média aqui. Se você fizer essa conta aqui, vai dar 16,6 e uma dízima aqui. Metro dividido por segundo, metros por segundo. A questão quer em metros por segundo? Não quer. Ela quer em quilômetros por hora. Então a gente vai lembrar que de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Ou seja, minha velocidade média em km por hora vai ser 16,6, minha dízimazinha, vezes 3,6. Isso vai me dar 60 km por hora. Gabarito, letra C. De Cristo. As cidades de Tóquio e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador e os pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Diametralmente. Trava-língua, né? Oposto no globo terrestre. Considerando-se o raio da Terra igual a 6.370 km, eu vou anotar isso aqui, raio da Terra, 6.370 km, pode-se afirmar que o avião saindo de Quito, voando em velocidade média, a velocidade média do avião, 800 km por hora. Descontando as paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente... Vamos lá. Aqui está a Terra. Aqui está Quito. Aqui está Singapura. Olha isso. Se lá da geometria, se dois pontos estão diametralmente opostos, eles vão passar aqui no raio. Esse aqui vai ser raio. Vão passar no centro. Esse aqui vai ser raio. Então, Quito está passando aqui pelo centro da Terra. Está passando pelo centro da Terra. Aqui eu tenho raio e raio. Então, qual a distância? Velocidade média eu tenho que é 800 km por hora. Não vou botar km por hora. Vai ser 2 raios da Terra dividido pelo tempo que é o que eu quero. O que eu retiro aqui do tempo é vai ser 2 vezes o raio da Terra que eu vou botar, 6.370, dividido por 800. O que a gente pode fazer? Tá multiplicando, posso dividir por 10 em cima e embaixo, que é a mesma coisa que cortar um zero. Posso dividir isso com 80 e dá 40. O que sobra pra gente? Delta T vai ser 6.637 dividido por 40. Que isso vai me dar aproximadamente, que é o que ele pede. Aproximadamente te representa assim, 16 horas. Alternativa, letra A. Vamos lá. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível,
Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distância diferentes e velocidade máxima permitida diferente. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. A distância a ser percorrida é 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que os veículos da empresa andem continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então, o que a gente tem? A gente tem esse primeiro trecho aqui, o torto, calma, de 80 km, que vai ser percorrido a 80 km por hora. Esse segundo trecho aqui tem 60 km e vai ser percorrido a 120 km por hora. Quem vai ser o tempo total? Vai ser ΔT1, que é o tempo daqui, ΔT1, e ΔT2, mais ΔT2. A velocidade que ele percorre aqui é 80 km por hora, ou seja, 80, que é 80 km por hora, é 80 km em uma hora. Se eu tenho 80 km e estou com a velocidade de 80 km por hora, quer dizer que isso aqui vai durar uma hora. 120 km por hora quer dizer que eu percorro 120 km em uma hora. Se eu percorro 120 km por hora, e quanto tempo eu vou percorrer a metade dele? Em meia hora. 0,5 horas. Certo? 60 é metade de 120. Então, o ΔT total é 1 mais meio. ΔT total, o tempo total é 1,5 hora. Vamos lá. Uma ave pousa sobre um caminhão que corre na estrada. Sabe-se que a ave permanece na mesma posição em relação ao caminhão. É errado então afirmar que, vamos lá, tem um caminhão aqui, desenho para fins didáticos, eu não desenho nada, que ele está correndo aqui com a velocidade v. Vamos lá, aqui pousou uma ave e ela está aqui com a mesma velocidade do caminhão. Vamos lá analisar as alternativas. A ave mantém em repouso em relação ao caminhão. Onde está o referencial? Na ave. Se a ave está junto com o caminhão, ela também tem velocidade v, igual ao caminhão. Então ela mantém em repouso. Essa questão que é a errada. Então, não é a que a gente quer. Tá certo, então a gente não quer. Não é a que a gente quer. Um poste aqui. O poste está em movimento em relação ao caminhão. Quem é o referencial? O caminhão. Então o poste está em movimento em relação ao caminhão, lá do bizu. Se o bizu da aula teórica, se o caminhão está em movimento em relação ao poste, logo o poste está em movimento em relação ao caminhão. A estrada se move em relação à ave. Verdade, né? A estrada está lá, passando, e a ave está parada. Então, é verdadeiro, não é o que a gente quer. O poste está em repouso em relação à ave. Essa aqui é a errada, né? Não tem como. O poste está em movimento em relação à ave. E o caminhão mantém esse repouso em relação à ave. É verdade, logo não é o que a gente quer. Chega no gabarito letra D aqui. Questão muito simples. Vamos lá. Suponha que um colega não muito forte em física, olhando os companheiros já sentados em seus lugares, tenha começado a recordar seus conceitos de movimento, antes do início desta prova. Nas afirmações seguintes formuladas afobadamente,
na mente do seu colega, a única correta é: tá. Eu estou em repouso em relação aos meus colegas, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Não tem como a gente estar em movimento em relação à Terra se a gente está em repouso. A gente está na Terra, se a Terra está girando, é como se a gente estivesse num grande ônibus com a mesma velocidade da Terra. Você, quando está no ônibus, não está em movimento em relação a isso, está em repouso. Então você sairia voando. E aqui, imagine a velocidade de rotação da Terra, mais de 1000 km por hora. A gente estaria voando por aí a 1000 km por hora, o que isso aqui é um absurdo. Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Também é falso, por quê? Se sua distância não varia, eu estou em repouso. Exemplo, eu estou em repouso em relação a este computador agora. Minha distância não está variando, não estou em movimento em relação a ele. Realmente não é repouso absoluto, mas como é que a gente não está em repouso em relação a nenhum referencial? C. Mesmo para o fiscal que não para de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual ele estivesse em repouso. Isso aqui é verdade. Basta que alguém na face da Terra esteja andando com a mesma velocidade que ele, e isso vai ser verdade. A trajetória descrita por esse mosquito que não para de me amolar, ou seja, não para de me atormentar, tem uma forma complicada, qualquer que seja o referencial no qual esteja sendo observada, supondo que o mosquito está lá fazendo esta trajetória, mas está lá o irmão dele, voando junto com ele, fazendo esta trajetória. Não vai ser complicada. Então isso aqui é falso também. A velocidade de todos os estudantes que eu consigo enxergar agora, assentados em seus respectivos lugares, é nula para qualquer observador humano. Não, não é nula, é só lembrar do fiscal. Se o fiscal está em movimento em relação aos alunos, os alunos estão em movimento em relação ao fiscal. Um homem em pé sobre a carroceria de um caminhão que se move com velocidade constante lança uma pedra verticalmente para cima. Com relação ao movimento da pedra e desprezando o atrito do ar, é correto afirmar que. Então vamos desenhar de novo. Esse aqui no caso é aberto. Como aqueles caminhões abertos no fundo. Deixa eu desenhar assim. E aqui não é um passarinho, é um caminhão. Não parece, mas é. E está com velocidade constante. Então tem um cara aqui, em pé. Lança uma pedra verticalmente para cima. Ou seja, ele vai lançar a pedra. Pá. Vamos analisar o movimento dele. Primeiro, para ele que está dentro do caminhão ou no caminhão, ele vai ver essa pedra subir e descer retilíneo. Por quê? Porque se o caminhão tem velocidade V, ele também está com velocidade V. E quem está fora, qualquer coisa fora, vai ver essa pedra fazer este movimento. Por quê? O observador vai ter repouso e a pedra vai ter a velocidade inicial que ele aplicou para cima, mas vai ter a velocidade já do caminhão para cá. Ó. Vamos ver isso lá em vetores. Então, ela cairá no chão atrás do caminhão se a velocidade for grande. Pô, não tem como, cara. Imagina você num avião lá voando e por algum motivo você pula. Ele tá me falando que se fosse verdade, você ia bater no fundo com tudo e ia morrer dentro do avião. Não tem como. Isso só acontece se tivesse aceleração, e uma aceleração muito forte. Mas muito forte. Então, no caso aqui não teria que ser aceleração, teria que ser. Não seria velocidade, seria aceleração para essa questão estar correta. Essa alternativa. Ela cairá na mão do homem qualquer que seja a velocidade do caminhão. Verdade. Se a velocidade for constante, ele pode estar a 1 km por hora ou a 1000. Ou na velocidade da luz. Que aliás é impossível de chegar. Em relação à estrada, a pedra tem movimento retilíneo. A pedra está dentro ou fora? Está fora, então tem movimento curvilíneo ou parabólico. Em relação ao caminhão, o movimento da pedra é curvilíneo. O caminhão
podemos considerar que o caminhão é o caminhão, então tá dentro. Então é retilíneo, tá errado. Em relação ao homem, a trajetória da pedra é um arco de parábola. O homem tá dentro, é retilíneo. Vamos lá pro próximo. O menino está parado dentro do ônibus em movimento com velocidade constante. Em certo instante, me deixa cair uma bolinha. Considerando tal situação, analise a afirmativa seguinte. Então vamos direto sem desenhar para quem está dentro e quem está fora. Quem está dentro vai ver essa, calma, essa pedrinha cair assim, eita, cair retilíneo até bater no chão, e quem está fora, pela velocidade de lá, vai ter uma velocidade aqui que vai fazer com que a pedrinha pareça cair em movimento parabólico. Para o observador dentro do ônibus, a trajetória é retilínea. Verdade. Em questão de se a gente sabe que a primeira é verdade, a gente já pode eliminar a alternativa é. É, com certeza não é. 1, 1, 1, 1. Então pode ser qualquer uma das três. Para o observador fora do ônibus, a trajetória da bolinha é retilínea. Essa é falsa. Então quem tem 2 também a gente pode eliminar. Ó, 2, 2. A gente fica entre B e D já. Para o observador fora do ônibus, a trajetória da bolinha é parabólica. Verdade. Tem 3. Tem 3. A velocidade da bolinha depois de solta é a mesma para o observador fora dentro do ônibus. Essa questão é falsa. Vou explicar já já porque é falsa. Aqui a gente chega no gabarito, letra B. Mas por que é falsa? Dentro do ônibus, supomos que eu jogue essa bolinha para baixo com 10 metros por segundo. Estou dentro. Então essa bolinha tem 10 metros por segundo, basicamente. A velocidade assim que ela sai da minha mão é 10 metros por segundo, se eu estou dentro. E se eu estou fora? Se eu estou fora, se a 10 metros por segundo é uma boa, não, vamos botar aqui para 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. E se eu estou aqui, fora? Lembra que eu falei que tem uma velocidade para cá e uma velocidade para cá? Se essa velocidade aqui é 3 metros por segundo, igual a que vai para baixo. E a que está aqui é igual a da velocidade do ônibus, que eu posso falar, por exemplo, que é 4 metros por segundo. Então, na verdade, essa velocidade é a velocidade resultante, que a gente vai ver na regra do paralelogramo, mais para frente em vetores, que é um dos próximos assuntos da gente, que vai valer, fazendo Pitágoras aqui nesse triângulo, vai valer 5 metros por segundo. Ou seja, a velocidade de quem está fora é maior do que a velocidade de quem está dentro. Daqui a gente tira que essa afirmativa é falsa. Vamos lá? Um trem se move com velocidade horizontal constante. Dentro dele estão o observador A e um garoto, ambos parados em relação ao trem. Vou desenhar um trem aqui. Aqui está o cara, o observador A e o garoto. Tá. Na estação sobre a plataforma está o observador B. Aqui está o observador B. Parado em relação à plataforma. Quando o trem passa pela plataforma, o garoto joga uma bola. Esse é o garoto, jogou a bola para cima. Desprezando a resistência do ar, então mesma coisa. Quem está dentro, que é o observador A, vai ver essa bolinha subir e descer de novo retilíneo. Quem está fora, o observador B, vai ver essa bolinha neste movimento curvilíneo ou parabólico. Então, valendo um ponto. O observador A vê a bola se mover verticalmente para cima e cair na mão do garoto. Verdade, é correta.
O observador B vê a bola descrever uma parábola e cair na mão do garoto. Verdade também. Os dois observadores veem a bola se mover na mesma trajetória. Lembra que a trajetória é a linha. Aqui a trajetória é reta e aqui é curvilínea. Então isso aqui é falso. O observador B vê a bola se mover verticalmente para cima e cair atrás do garoto. Isso aqui é um absurdo, lembra? Não tem aceleração, velocidade horizontal constante. O observador A vê a bola descrever uma parábola e cair atrás do garoto. Também não tem nem como. Então a soma dos números associados às preposições corretas é 2 mais 1, que é 3. Ao passar pelo marco quilômetro 200 de uma rodovia, o motorista vê um anúncio com a inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que este posto de serviço se encontre no marco 245 desta rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho a velocidade média de... Vamos lá. O tempo para eu fazer esse percurso aí entre o quilômetro 200 e 245 vai ser de 30 minutos. Ou meia hora, né? Ele quer em quilômetro por hora, vou jogar em hora. Então, qual vai ser meu deslocamento, ou meu ΔS? Lembra que delta é sempre final menos inicial? Quem é o quilômetro final? 245. Quem é o inicial? 200. Então aqui eu vou ter um ΔS de 45 quilômetros. E aqui a gente vai aplicar a velocidade média, que é o que ele pede. ΔS, 45 quilômetros, sobre o tempo em horas, que é 0,5 horas. Quem é dividir por meio? Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar o valor por 2. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, 2 dividido por meio, é a mesma coisa que 2 dividido por 1 sobre 2. Esse 2 vai subir multiplicando e vai dar 4. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então a velocidade média vai ser de 45 vezes 2, que é 90 km por hora. Então na alternativa é a letra B de Brasil. Vamos lá. Um veículo percorre 200 metros de uma trajetória retilínea com velocidade constante igual a 40 metros por segundo. E os 600 metros seguintes com velocidade igual a 30 metros por segundo. Essa velocidade de escala média em metros por segundo durante todo o trajeto é. Velocidade de escala média, sempre lembra, o deslocamento sobre o tempo. Já temos deslocamento. Se ele percorreu 200 metros e depois 600 metros, a gente já tem que é 800 dividido por ΔT. A gente vai descobrir. Vamos lá. Daqui ele percorreu 200 com a velocidade de 40 metros por segundo. Aqui foram 200 metros. Depois ele percorreu 600 metros com velocidade de 30 metros por segundo. Certo? Vamos descobrir o ΔT1. Vou chamar desse, ΔT2. Esse. Velocidade média 40 é igual a delta. Tá tudo em metro? Tá. ΔS sobre ΔT1. Daqui a gente tira aqui ΔT1 é 200 dividido por 40. 0 por 0. A gente tira aqui 20 dividido por 4 é 5 segundos. Analogamente, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Velocidade média é 30. 600 é o deslocamento dividido por ΔT2, que eu quero saber. ΔT2, 600 dividido por 30, 0 morre com 0, 20 segundos. Então a velocidade de escalar média é 800 dividido por 20 mais 5, 25. Já em metros por segundo, que é o que eu quero aqui, velocidade de escala média. Como é que eu posso dividir isso? Posso dividir na mão, posso multiplicar em cima e embaixo por 2.
Eu vou ter 1.600 dividido por 50, que é muito mais fácil. Eu vou ter 160 dividido por 5. Vamos fazer aqui, 160 dividido por 5, que é 30, sobra 1, 10, 32. Aqui está a nossa alternativa, letra A, de aprovação. Um carro trafega com velocidade constante de 72 km por hora. Então a velocidade é 72 km por hora. A distância que ele percorre em 10 minutos, ele me dá o tempo em minutos. O que eu tenho que fazer aqui? Transformar esse minuto para horas. Por quê? Porque se você vai comer pizza, você não bota suco de laranja em cima, você bota ketchup. Então, se você está trabalhando com hora, você tem que trabalhar com hora, mesma unidade de medida. Então, se uma hora tem 60 minutos, 10 minutos vai ter x horas. 60x é 10, 0 vai com 0, x é 1/6 de hora. Ah, vou dividir? Não preciso, deixa em fração. Por quê? Porque eu quero a distância que ele percorre em 10 minutos. Velocidade média, 72, é distância dividido por tempo. Quem é meu tempo? H sobre 6. Então, se eu passar aqui, a distância vai ser 72 vezes o tempo, que é hora dividido por 6. Isso vai morrer com isso, vai dar 12. Então, minha distância é 12. Que hora aqui, cara? Hora vai morrer com a hora de cima do quilômetros por hora e vai me dar em quilômetros, que é o que ele quer, né? Em quilômetros. Vai percorrer 12 quilômetros. 12 quilômetros. Vamos lá para uma questão muito bacana da nossa lista aqui. Vou até trocar de cor aqui. Acho que essa cor não ficou legal. Vou botar esse verde cá. Uma escada rolante de 6 metros de altura e 8 metros de base transporta uma pessoa da base até o topo da escada no intervalo de 20 segundos. Ou seja, que é meu intervalo de tempo é 20 segundos. Eu quero saber a velocidade média dessa pessoa. Vamos aqui. Aqui está a escada. Esse ângulo com certeza é 90. Eu tenho uma altura 6 metros. E a base 8 metros. Quem é a velocidade média? ΔS ou D sobre o tempo. O tempo eu já tenho. Velocidade média é ΔS sobre 20. Ah, e quem é que a gente vai usar? 6 ou 8? Nenhum dos dois. A gente vai usar o valor da hipotenusa lá da matemática. Se eu tenho um triângulo retângulo cujos dois catetos são 8 e 6, eu tenho que aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Então, se eu chamar isso aqui de x, eu vou ter que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. X ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 3, 6. Então, x ao quadrado é 100, x é raiz de 100, x é 10 metros. Se x é 10, nós vamos usar 10. Velocidade média, ΔS, 10, dividido por ΔT, 20. 0 mais com 0, eu vou ter segundos, eu vou ter a velocidade média em metros por segundo vai ser 0,5 metros por segundo. Alternativa letra B de
Brasil, seu automóvel parte do quilômetro 100 de uma rodovia viajando no sentido positivo de sua trajetória, ou seja, com movimento progressivo, com movimento uniforme de velocidade igual a 80 km por hora, após 2 horas ele vai estar passando pelo quilômetro, ou seja, eu estou com o meu carro aqui e eu passei na plaquinha lá. Se vocês andarem na rodovia já perceberam que tem as plaquinhas de quilômetro. 100 km. E eu vou andar aqui durante mais 2 horas. 2 horas. Ele quer saber que plaquinha eu vou estar passando aqui depois de 2 horas. Que plaquinha é essa? Então vamos calcular primeiro essa distância aqui. Não, vamos calcular primeiro a velocidade média eu tenho, a hora eu tenho, eu vou calcular a distância entre essa placa e essas duas placas. Quero calcular a distância primeiramente. Velocidade média 80. Lembrando que velocidade média é a distância sobre o tempo. Então velocidade média é 80, é igual a distância sobre 2, distância, passando multiplicando, está dividindo, passando multiplicando, 160 quilômetros. Se eu tenho 160 quilômetros, que placa vai ser essa? Essa distância aqui é 160 quilômetros. Quanto é 100, que eu já tinha, mais 160, com certeza essa placa aqui vai ser de 260 quilômetros, que está aí na nossa alternativa D, de dado, de Deus, de dígrafo. Assinale a alternativa que contém apenas grandezas vetoriais. O que é a grandeza vetorial? Só revisando. Tem módulo, direção e sentido. E é representado pelo quê? Por um vetor, que basicamente é uma setinha. Aceleração. Tem módulo, tem direção, tem sentido? Tem. Velocidade também, força também, impulso também, empuxo também, mas o trabalho não. Quando a gente chegar lá, a gente vai saber que o trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Não tem trabalho, é trabalho. Então, todas as questões que tiver trabalho, a gente pode desconsiderar. Vamos ver se tem trabalho mais algum. Momento linear, força, energia, tempo, campo elétrico. Não tem. Aqui, trabalho. Nem vi, ó. O resto, aceleração é, campo magnético é, força centrípeta é e temperatura também não é. Eu não tenho 30 graus Celsius para a direita e para frente. Momento linear é. Campo magnético é. Campo elétrico é e força é. É só perguntar. C. Quantidade de movimento é. Campo magnético também, energia também, mas tempo com certeza não é. Quantidade de movimento também não é, né? Quantidade de movimento, se eu ver a massa vezes a velocidade do corpo. Eu não tenho como falar que é a quantidade de movimento vai ser massa velocidade do corpo, que vai me dar simplesmente um número. Não tem. Qual a quantidade de movimento? É ter orientação, ter sentido? Também não é. Energia, não. Massa, não. Peso é. Empuxo é. Campo elétrico é e velocidade é. Aqui nosso gabarito, letra C. Ao perguntar a diferença entre as grandezas escalares e vetoriais, um professor de física obteve as seguintes respostas. João, as grandezas escalares possuem apenas um valor numérico, certo? Já as vetoriais possuem, além de valor numérico, direção e sentido. Isso aqui até aqui está certo. Força e aceleração são exemplos de grandeza vetorial. Massa e empuxo são exemplos de grandezas escalares. Ele errou o exemplo, né? Empuxo não é.
Pedro, as vetoriais têm duas características, módulo e direção. E o sentido não tem, então ele errou. A afirmação aqui. Os escalares possuem apenas valor numérico, tá certo. Força e velocidade são vetoriais, massa e tempo são escalares, correto. Bora, a partir das respostas ao longo, marca a alternativa correta. Pedro e João estão corretos, não, a gente sabe que nenhum está correto sozinho. João errou as definições e acertou os exemplos. Do João, ao contrário. João acertou as definições e errou a dar o exemplo. E Pedro acertou os exemplos e errou as definições. Então aqui a gente chega com o gabarito, letra Vamos lá para a nossa última questão, a questão de desafio. Um projétil com velocidade de 300 metros por segundo. Velocidade do projétil. 300 metros por segundo. É disparado em direção ao centro de um navio. Ao centro do navio. Aqui está o centro do navio. Eu vou pegar minha arma e vou disparar. Que se move a uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Ou seja, o navio está movendo a 10 metros por segundo. Então eu não vou acertar o centro. Ele acertou 20 metros aqui atrás. Se o impacto ocorreu 20 metros dentro do navio, qual a distância desse disparo? Se eu mirei aqui e até essa bala percorrer esta distância, o navio andou 20 metros para frente. Ou seja, aqui tem 20 metros, com certeza. Então, se aqui tem 20 metros, eu quero saber a que distância foi feito esse disparo. Então, o tempo que essa bala, o tempo disso aqui é o mesmo tempo disso aqui. Então, vou calcular o tempo. Vou apagar para não ficar carregada a imagem. Vou apagar isso aqui também. Mas qual é o tempo do navio? Se o navio se move a 10 metros por segundo, 10 metros por segundo é igual a 20 metros dividido pelo tempo, que vai dar em segundos. Meu tempo é 2 segundos. O tempo é igual para o disparo e para o que o navio andou. Então vou usar a velocidade média do projétil, que é 300, é a distância que eu quero saber, sobre o tempo, que é 2. Daqui eu tiro que a distância é igual a 600 metros. 600 metros. Letra C de Cristo. Então aqui chegamos ao final da nossa resolução. Espero que tenham entendido tudo, tentei ser o mais claro possível. Qualquer dúvida, vai lá no nosso Instagram do curso, @sinopse Instituto. Participem lá do nosso grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida também, pode me chamar lá no meu Instagram, Mateus CCTB. Tranquilo? Forte abraço e até a próxima.